Graças, paz, povo abençoado. Amém? Bendito seja o Cristo eterno. A Ele toda a honra e toda a glória. Sou seu irmão Van, aqui do canal Metanoia da Graça. Bendito seja Deus. Vamos concluir sobre o dízimo. E agora eu quero falar para você. Primeiro agradecer a você, por sustentar este canal em oração, minha vida, e também sua inscrição, seus comentários. É muito bem-vindo, seus comentários são úteis e me ajudam muito, me alimentam, me estimulam a pensar melhor, a estudar mais, me dedicar e trazer esse estudo para você, estudo abençoado para a glória de Deus. Nos próximos estudos eu vou falar um pouco, comentar, como está aí o mundo do YouTube, o mundo religioso no YouTube, e o perigo, também sobre a ciência, a falsa ciência, que Paulo falou sobre isso, e os ateus, não nada contra ateu, mas como eles estão entrando firme, forte, contra o Evangelho, contra Cristo, contra os ensinamentos de Paulo, e nós, da graça de Cristo, precisamos nos impor, precisamos nos levantar cada vez mais e dizer que o Cristo, ele está vivo e reina para todo o sempre. Amém? Então, vamos continuar aqui falando sobre, vamos ver aqui agora as provas bíblicas de que a lei de Moisés, e os mandamentos da lei foi abolida por Cristo na cruz do Calvário, de uma vez para sempre. Primeiro, falar em lei, certo? Aqui a gente vê, como faz aqui na lei, mestres da lei, fariseus e hipócritas, porque eles que eram responsáveis de manter, de ensinar o povo de Israel a respeito da lei. Agora, vamos ver os versículos, as provas, dentro da Bíblia, porque quem vai provar é a Bíblia. Não sou eu dizendo que Jesus aboliu a lei, não, é a Bíblia que vai dizer, a Escritura que vai dizer. Detalhe aqui, na lei de Moisés constava o mandamento ou a ordenança do dízimo. Uma vez Jesus abolindo a lei, o mandamento do dízimo foi junto, foi abolido também. Certo? Correto ou não correto? Correto. O mandamento do dízimo constava na lei de Moisés. Está aqui. Dízimo na lei de Moisés. Uma vez Jesus abolindo a lei de Moisés, é óbvio, é claro, de que a lei do dízimo foi junto. Foi abolido também. Assim como a lei do sábado, assim como o mandamento do sábado, assim como o mandamento do jejum, assim como o mandamento de apresentar a criança no templo, assim como o mandamento do suquinho com pão, que a gente chamava de ceia, assim como o mandamento do voto, e uma série de outros mandamentos que a religião evangélica pratica como praticava os judeus no tempo de Jesus. Praticam erroneamente pela ignorância, alguns, outros não. Eles só praticam alguns porque está lá a lei do dízimo. Porque se praticar só a lei do dízimo, ficava não, para os pastores. Pastor, Jesus não aboliu a lei porque o senhor só ensina a lei do dízimo. Para tapear, eles botaram voto, botaram apresentar a criança, botaram ceia. Isso é para tapear, porque o foco ali é o dinheiro. Repito aqui. Os mandamentos da lei foram todos, ou a própria lei de Moisés foi abolida por Cristo na cruz do Calvário. Vou mostrar as provas bíblicas. Na lei de Moisés constava o mandamento da lei do dízimo. Uma vez Jesus abolindo a lei, o dízimo foi abolido também. Os mandamentos do dízimo na lei, vamos ver aqui. Levítico, vamos lá para Levítico. Espero que eu tenha tempo de mostrar tudo isso aqui. Levítico capítulo 27.
32, 27, 30, 32. 30, 32 diz. Vamos ver só o mandamento. A 10ª parte dos produtos da terra, sejam os cereais dos campos, dos frutos das árvores, pertence ao Senhor. A 10ª parte, o dízimo, está aqui. Aparece a palavra dízimo na lei levítica, na lei de Moisés. Levítico 27, 30, ok? 31 diz: se você desejar comprar de volta a 10ª parte dos cereais, está aqui, ó, o dízimo era disso aqui, e o 32, conte um de cada vez animais do seu gado e dos seus rebanhos, separe-os para o Senhor, considerando santo. Conte um de cada 10 animais. Um de cada 10 é o dízimo. O dízimo na lei. Número 18. Vamos ver, número 18. 24, 26. 24, que diz: pois eu lhes dou os dízimos dos israelitas. Pois eu lhes dou os dízimos dos israelitas, apresentado como ofertas para o Senhor. Aparece aqui, dízimos dos israelitas. Tranquilo? Vamos aqui a outra, Deuteronômio. Vamos ganhar um tempinho aqui. Deuteronômio 14. Esse era o dízimo dos judeus, de Israel. Versículo 22. 14, 22. Separe o dízimo de suas colheitas, 1/10 de toda a sua safra anual. Dízimo. Aparece também o dízimo na lei. O dízimo, a palavra dízimo. Não dinheiro, dízimo. Então, Malaquias agora. A gente vai lá para Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz: tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo. Também aparece o termo, a palavra dízimo. E por último, Mateus, Antigo Testamento, Antiga Aliança, Antigo Pacto, certo? Mateus, capítulo 3, Mateus, capítulo 23, Antiga Dispensação, tudo isto aqui era a Antiga Aliança ainda. Versículo 23, que diz: mestres da lei e fariseus hipócritas, tem cuidado de dar o dízimo da hortelã, do heno e do cominho. Também aparece aqui na Antiga Aliança, né, na lei de Moisés, dízimo. Agora, você vai ver na sua Bíblia, né, os versículos que eu vou citar aqui, né, alguns versículos mostrando que a lei de Moisés, a lei dos mandamentos, né, aonde foi que tudo aqui na lei, a lei do dízimo foi abolida por Cristo. Então, se você dá o dízimo, você dá porque o seu pastor pede por enganância, né? Eu não digo nem falta de conhecimento, porque eles sabem da verdade. Mas tu acha que o pastor vai deixar de ser bancado, tá na boemia, né? E vai ficar pobre, vai ficar na miséria, vai pedir por aí, ou vai se humilhar? Não, está na bênção mesmo, na bênção, né, do dinheiro. Então, agora nós vamos ver na Bíblia, na lei, que a lei de Moisés, a lei dos mandamentos, né, foi abolida na cruz. Então você viu que aqui o dízimo era um dos mandamentos da lei de Moisés. Então, a lei de Moisés, ela vai acabar na cruz. Então, acabando a lei, foi acabado também a ordenação, o pedido do dízimo. Preste atenção aqui agora. João 19, livro histórico, Antigo Testamento, João capítulo 19, versículo 28. O 28 diz: Jesus sabia que a sua missão havia terminado e para cumprir a escritura diz: estou com sede. Agora o 30. Depois de prová-la, Jesus diz: está consumado. Este consumado aqui é que Jesus acabou a obra que o Pai confiou ao seu Filho, Jesus, o Filho de Deus, filho de Maria, o homem, o Nazareno. Então ele disse: tetelestai,
que é um termo grego, consumado, dizendo que acabou a obra do Pai, e aqui também acabou a lei de Moisés. Ele consumou a lei, ele não veio para destruir, ele veio para cumprir, ele cumpriu a lei e na cruz ele disse, acabou, consumou, findou. Então a lei do dízimo foi até aqui, na cruz do Calvário. Outro, Romanos capítulo 7, presta bem atenção nesses versículos, guarda este vídeo para você, que é importante para você responder aos religiosos, né? Evangélico, Testemunha de Jeová e a Igreja do Sétimo Dia. Romanos 7, do 1 ao 6, olha o que diz o 1. Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, aqui estava o dízimo, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive, se referindo a Cristo. Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido, enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicará à mulher. Morreu o marido, isso ela está se referindo a Cristo. Olha só. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. 4. Assim, meus irmãos, vocês morreram. Olha só, Paulo aplicando aqui uma analogia, né? Uma comparação. Paulo fez uma união entre um homem e uma mulher, lá um judeu com a judia. Eles iam casar, a mulher estava ligada à lei do marido. Então ele está se referindo agora a Cristo. Olha só. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei, do dízimo. Vou me referir ao dízimo aqui. Mas também ao jejum, à ceia, né? E as outras práticas que a religião evangélica pratica. Então, mas eu vou me referir ao dízimo porque eu estou tratando do dízimo, da lei do dízimo, a lei de Moisés. Vocês morreram para o poder da lei, quando morreram com Cristo, e agora estão unidos àquele que foi ressuscitado dos mortos. Então não servimos a Jesus de Nazaré, servimos ao Cristo ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus, em espírito agora. 5. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós, a lei despertava esses desejos. Olha só, a lei de Moisés, esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Agora o 6. Agora, porém, fomos libertos do dízimo, da lei, libertos do dízimo, pois morremos para ela, para a lei, e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga de Moisés, a lei, a antiga aliança, antigo pacto, antigo testamento, antiga dispensação. Não! Aqui acabou na cruz, lembra? Obedecendo a letra da lei, do dízimo, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Agora aqui obedecemos ao Cristo, não de Nazaré, ao Jesus de Nazaré, mas o Jesus, o Cristo ressurreto, né, ao Espírito. E o 7, por acaso eu estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Bom, então você entendeu, certo, que morremos para a lei. Servimos ao Cristo ressuscitado. O Jesus de Nazaré cumpriu a lei, pagou a lei, certo? Para que nós pudéssemos ser livres. O povo judeu, os judeus, fossem libertos da lei. Agora, 2 Coríntios, olha só. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Presta bem atenção aqui. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei do dízimo escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Então você abrir a sua boca e diz, depois que eu passei a dar o dízimo da lei,
fui abençoado. Foi não, você está sendo um amaldiçoado, porque ela parou na cruz e ainda continua enganando pessoas. Versículo 7. Versículo 7. O antigo sistema de lei, dízimo, com suas leis gravadas em pedra de Moisés, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória, e os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse desvanecendo. A lei. Versículo 11. Versículo 11. Portanto, se o antigo sistema de lei, dízimo, batismo, ceia, jejum, que foi substituído, era cheio de glória, muito mais glória é o novo, a graça de Cristo. A graça pura, graça sem obra nenhuma da lei, sem dízimo, que permanece para sempre. O 15 que diz, até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, dízimo, batismo, ceia, o que mais? Jejum, né, votos, né, busca do Espírito Santo. Até hoje, quando eles leem isso, seu coração está coberto por este véu, pela lei. E o 16 só sai aqui, ó. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor ou se converte a Cristo, o véu é removido. A lei de Moisés acaba lei, acaba batismo, acaba dízimo, acaba voto, acaba jejum, acaba o dízimo, acaba tudo isto, acaba em Cristo Jesus. Porque você termina na cruz e da cruz para frente é nova criatura. Beleza? Tranquilidade? Gálatas capítulo 2. Veja que a lei Jesus aboliu. Gálatas. Agora vamos para Gálatas. Presta bem atenção o que Cristo fez com a lei. Capítulo 2, versículo 23 ao 25. 23. Gálatas 2. Gálatas 2, 20. Deixa eu ver o 19. Aqui. Vamos ao versículo 18. 18 diz: se, pois, reconstruo o antigo sistema de lei, aqui, ó, o antigo sistema da lei, que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Olha só. Aí ele diz 19: pois, quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Morreu para o dízimo, morreu para o batismo, morreu para a ceia, morreu para o jejum, morreu para o voto. Está entendendo como funciona? O 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé, não mais pelas práticas da lei, pelas obras, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O 21, não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei do dízimo nos tornasse justos diante ou abençoado diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Olha que lapada. Se você que dá o dízimo faz voto e jejum, qual foi a necessidade de Cristo ter morrido para você? Se a lei pode te salvar, se a lei pode te aperfeiçoar, se o teu jejum e o teu dízimo pode te abençoar, para que Cristo morreu por você? Hebreus 10. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Olha o que é a lei. A lei constitui apenas uma sombra. Era apenas isso, não passou disso. Um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesma. Os sacrifícios são repetidos, todos os danos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Então a lei era apenas o que? Uma sombra. Não a real coisas, certo? Capítulo 9 de Hebreus, versículo 9 e 10, que diz: essa é uma ilustração
que aponta para o tempo presente de Paulo, de Pedro, de João, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Olha o 10. O 10. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas, e várias cerimônias de purificação eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor, na graça de Cristo Jesus. Foi o que Cristo fez na cruz, o sistema da graça, o sistema da salvação pela graça, né, de Cristo Jesus. E o sinal era o dom da fé no sacrifício de cruz. No sacrifício da cruz. Agora, capítulo 8 de Hebreus, versículos 6 ao 13. Presta atenção aqui, que aula Paulo vai dar aos pastores dos dias de hoje. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior. Aliança superior, não mais a do dízimo, baseada em promessas superiores. 7. Se a primeira aliança do dízimo fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. 8. Mas, quando Deus viu que seu povo era culpado, disse: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e Judá. 9. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permanecerão fiéis à minha aliança. Por isso, lhes dei as costas, diz o Senhor. 10. O 10. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei seu Deus, eles serão meu povo. 11. E não será necessário ensinar a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. 12. E eu perdoarei sua maldade, olha a aliança aqui, e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Esta foi a aliança que ele fez na cruz. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior, a de Moisés, a do dízimo, a do voto, a do jejum. E aquilo que se torna obsoleto, velho e antiquado, logo desaparece. Em 70, ela findou de uma vez com a queda do templo. Agora, presta bem atenção aqui. Efésios capítulo 2. Olha só como Cristo aboliu a lei do dízimo. Cristo aboliu a lei do dízimo na cruz. Efésios capítulo 2, versículo 12. Presta bem atenção aqui agora. A lei dos mandamentos de Moisés foi abolida. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança de Israel. Olha só, aliança de Israel, promessas do povo de Israel, a lei de Israel. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Paulo está falando aos gentios. 13. Agora, porém, estão em Cristo, os gentios, em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do seu sangue. Foi do batismo? Não. Com água? Não. Da ceia? Não. Do jejum? Não. Do dízimo? Não. Por meio do sangue de Cristo. Presta atenção. Agora, 14. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeu e gentios, olha só, a igreja, em um só povo, ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. O muro, olha só,
Cristo derrubou o muro. Não existe mais muro. O muro foi derrubado. Que muro é esse? 15. Olha só. Cristo, preste atenção, ó, porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios. Eram desunidos por causa da lei, do dízimo. Em um só povo agora. Ao derrubar, Cristo derrubou o muro da inimizade. Muro da inimizade que nos separava. Agora, olha o 15. Que muro era esse? Ele acabou com o sistema da lei, do dízimo, do jejum, do voto, a guarda do sábado, e uma série de propagandas enganosas que a religião evangélica, Testemunho de Jeová e o Adventista do Sétimo Dia ensinam nas escolinhas dominicais, sabatinais, Salão do Reino. Ensinam, né, a lei de Moisés, ou seja, esta mesma lei que Cristo derrubou lá, apagou, tirou do meio dos judeus, que os condenava. Ele acabou com o sistema da lei. E aqui estava o dízimo, com seus mandamentos. A lei com seus mandamentos e ordenanças. Mandamentos e ordenanças do dízimo, do jejum, do voto, do sábado, da ceia, né, do batismo nas águas. Ele acabou aqui, ó, aboliu com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade ou uma nova criatura. Deixa eu colocar aqui nessa versão para você ver, aqui ó, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. É forte, meu irmão, é forte. Ele desfez, na sua carne, que carne? Na cruz, lá na cruz, quando ele disse, tetelestai, acabou, findou, a lei do dízimo acabou, né? Isto é, a lei dos mandamentos. Mandamento aqui era o dízimo, você viu isso, que consistia em ordenanças, aqui ó, para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Tem mais? Tem mais. Agora olha o que diz Colossenses capítulo 2. Cristo aboliu a lei dos mandamentos, do dízimo. Capítulo 2, versículo 10. O herege sou eu. Paulo, herege. E estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. E estais o quê? Perfeitos. Para que diz? Para que jejum, se você é perfeito? Para que buscar o Espírito Santo, se você é perfeito e ele está em você? 11, presta atenção aqui. No qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojos. Olha a circuncisão aqui, o que é agora. No corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, a marca de Cristo, o Espírito de Cristo. 12. Sepultados com ele no batismo, sepultado com eles na cruz, Romanos capítulo 6, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Agora olha o 13, o 13. E quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as nossas ofensas, depois que eu dei o dízimo. Ele veio perdoar, fui abençoado nos meus pecados, depois que eu dei o dízimo. Na cruz. 14. Havendo riscado, olha só, olha o que ele fez na cruz. Riscou a cédula que era contra nós, contra os judeus. Paulo está se referindo aos judeus e não a nós, gentios, né? Nem a igreja evangélica. Contra nós, judeus, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a nos púlpitos da religião evangélica, cravando-a nos púlpitos da religião Testemunho de Jeová e a igreja do sétimo dia, que ressuscitou a lei. Ele cravou na cruz a lei dos mandamentos, e aqui constava a lei do dízimo, aqui ó, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. É soberano, é eterno, é Senhor.
é Deus sobre tudo e sobre todos. E para findarmos aqui, agora, né? Você viu que Cristo cravou ou não cravou? Aboliu ou não aboliu? Aboliu. Vamos ver nessa tradução aqui o que é que ela diz. Aqui, ó. Olha só o que é que ele diz aqui. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades. 14. Capítulo Colossenses 2, 14. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo e pregando na cruz. Está aqui o 15. O 15 ele diz, desse modo, desarmou. 13. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Perdoou todos os nossos pecados e cancelou o registro de acusação, que era a lei, contra nós, removendo e colocando por terra. Na cruz do Calvário, acabou o dízimo, acabou o jejum, acabou o voto, acabou, meu irmão, agora é graça, é fé no Cristo da cruz ressuscitado. Olha Romanos, para a gente findar aqui, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, olha que versículo abençoado, capítulo 10, versículo 4, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Apontava para Cristo. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo, sem dízimo. Vou botar outra versão aqui. Todas as versões aqui. A fiel diz, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que dá o dízimo, que crê. Outra versão. Vamos ver aqui agora. Internacional. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Não vi dízimo aqui ainda, apareceu dízimo. O fim da lei é Cristo. E, deixa eu ver aqui, King James atualizada. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então, você viu que na Bíblia, que eu apresentei aqui nas traduções, e na sua Bíblia está escrito que Cristo aboliu a lei dos mandamentos. E na lei dos mandamentos constava a lei do dízimo, que era um mandamento, um preceito, dentre os 613 mandamentos e preceitos e ordenanças. Cristo aboliu, cravou, tirou do meio dos judeus e não há condenação nenhuma. Então, essa falácia de dizer que depois que eu passei a dar o dízimo, fui abençoado ou fui abençoada, isso chama-se uma falácia enganosa. Isso chama-se invenção de pastores, né, que gostam de os pedidores de dinheiro, né? Ou aqueles que gostam de passar a mão no dinheiro fácil, ganhar dinheiro fácil, que ganha com a mentira, com a inverdade. Então, que não querem se sujeitar à verdade, que não querem se dobrar à verdade, que é o fim da lei, o fim do dízimo, o fim do voto, o fim do jejum, o fim da ceia, o fim do batismo nas águas, né? O fim de qualquer mandamento e ordenança da lei é Cristo. E depois da cruz, para a justificação de todo aquele que crê. Então, se você crê na cruz, na ressurreição de Cristo, você é justificado pela fé, recebe o dom da fé para a glória de Deus. Amém? Então, ficou aqui revelado, né? Você está agora ciente, consciente de que o dízimo, primeiro, nunca foi dinheiro. Repito, o dízimo da Bíblia nunca foi dinheiro. Era tirado das plantações, da agricultura, da agropecuária, dos animais. Eles tiravam a 10ª parte de tudo que se produzia
em Israel. O dízimo foi pedido à nação de Israel. Malaquias 3:10, nunca, ali 3:11, nunca houve demônio, mas os pastores gritam no púlpito que tem demônio ali, que o devorador, o migrador e não sei o que mais, o ador, que são demônios. Então, os demônios são os pastores que de púlpito tomam seu dinheiro. Eles que são os demônios, sim, os demônios em carne, que gritam e que pedem, né, que tomam o dinheiro dos inocentes, das pessoas que estão ali para buscar uma cura ou algo assim. Mas se você está sendo enganado, saia desse meio, meu irmão. Vá para Cristo, vem para a graça, vem receber uma metanoia do Evangelho da graça de Cristo Jesus. E outra coisa que nós aprendemos também é que os judeus eles tinham um problema sério, guardavam um mandamento e não podia guardar outro. Ou seja, o judeu que guardava o sábado e que não dava o dízimo estava debaixo de maldição, tá certo? Mas hoje os pastores querem dar uma de judeu, né? A igreja evangélica também, Testemunho de Jeová e a igreja do sétimo dia querem ser judeus forçosamente na carne, mas você percebeu, leu e você agora tem a convicção, biblicamente, tem base bíblica de quê? De que a lei de Moisés, e junto com a lei de Moisés estava lá o dízimo, o fim do dízimo é Cristo Jesus. E este vivo na minha e na tua vida. Amém? Glória a Deus. Então, no próximo estudo, né, a gente vou passar aqui agora. Eu vou trazer um estudo abençoado para você. Você não vai perder e nem vai deixar de participar aqui no canal Metanoia da Graça. Então, depois que você passou a ouvir e ver, né, e testemunhar biblicamente do que os versículos falaram, depois desse estudo, eu lhe pergunto, você ainda vai continuar no engano da religião? Aí é com você e Deus. Paz de Cristo, dá o like e se inscreva no canal. Repito, quem dá o dízimo está debaixo de maldição. Quem disse foi Paulo. Se pratica o dízimo e não é circuncidado ou não guarda o sábado, você está debaixo de maldição. Então, e isso para a religião nos dias de hoje, que não serve. Essa doutrina é enganosa. Agora, para você que está na graça, o fim do dízimo foi Cristo. Deus te abençoe grandemente. Continua no erro ou vai aceitar o Cristo ressuscitado e sair desse engano religioso? Se inscreva no canal. Ajuda aí um paraibano daqui de Cabedelo. Faça esse canal crescer para a glória de Deus. Paz a todos.